E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui tá beleza, tá chovendo agora, começou, ainda é domingo à tarde. Essa aula vocês vão fazer na segunda de manhã, aliás, na segunda à tarde. Tá um chuvão ali muito bonito. Bom para dormir, mas antes eu vou gravar essa aula para vocês, editar, colocar no YouTube, para que a gente continue em contato apesar dessa distância, tá bom? Logo, logo eu acho que a gestão vai agendar um encontro no Zoom ao vivo para a gente poder interagir melhor e para a gente não esquecer um dos outros, não esquecermos uns dos outros, ok? Vamos lá, vamos começar? Muito bem, eu programei aqui uma breve recapitulação do que vimos até agora, ok? Vamos lá? O Pro vai abrir aqui a apresentação de PowerPoint, que inicia com o título da aula dessa semana, que está no livro 1, nas páginas 28 a 34. O título do capítulo é Marcando a Arte, e a gente já vai entender por que ele tem esse nome. Mas, antes, o Pro quer recapitular 3 pontos com vocês no que tange, ou no que se refere, ou para nós nos lembrarmos de tudo que vimos nas 2 últimas semanas. Antes de mais nada, vamos recapitular. A arte e os pequenos espaços, a cidade, perdão, e os pequenos espaços onde vivemos podem nos ajudar a criar arte. Nós frequentamos lugares públicos, nós temos em casa paredes e muros, e esses espaços podem ser utilizados para criar arte, autorizadamente pelas pessoas competentes do município. Por exemplo, nós poderíamos pintar um muro juntos, mudando a paisagem da cidade, não é? De repente é um muro sem graça, branco, de um estabelecimento público, de um prédio da prefeitura, que ninguém presta atenção, e aí um conjunto de artistas de rua vai lá e deixa o muro todo pintado, como esse que a gente vê na ilustração, já muda a paisagem do espaço, e também faz com que as pessoas prestem atenção àquele espaço para o qual elas não davam nem atenção anteriormente. Bom, o texto, o desenho, os sons, os movimentos são recursos que nos ajudam a nos expressar. E, por fim, a arte pode estar presente nas ruas, nas praças, nos prédios. Só que para apreciar a arte presente nas ruas, nas praças, nos prédios, nós temos que prestar atenção para percebê-la. Se você costuma passar apressadamente pelos endereços, não vai notar. Se você fica concentrado apenas no celular, também não vai perceber. Então, quando nós temos a oportunidade, nós temos que voltar o nosso olhar atentamente para esse espaço que está diante da gente todos os dias. É só prestar atenção. Aí a gente vai ver a cidade com outros olhos e vai ocupar a cidade com outra intenção. Tá bom? Vamos lá? Marcando a Arte é o nome do capítulo que iniciamos hoje. Ele está no nosso material didático, nas páginas 28 a 34. Nós dividimos isso em 2 módulos, porque ele é um pouco extenso, e assim nós conseguimos explorar melhor os detalhes que ele traz. Tudo bem? Nós temos aqui alguém trabalhando num desenho feito numa placa de madeira. Isso é arte. Qual é o princípio dessa arte? Vamos perceber? Vamos lá. Vocês estão vendo aqui uma série de livrinhos pendurados em varais, não é? São livrinhos simples, de cores bastante simples também, né? Então tem um amarelinho fraquinho, um azulzinho fraquinho, um branquinho, um cor-de-rosa. Vocês já viram esse tipo de imagem? Eu acho que vocês podem ter visto, pelo menos no livro de língua portuguesa. Vocês viram que as cores são um azul bem fraquinho, um rosa bem fraquinho, branco, amarelo. E tem na capa delas, na capa desses livrinhos, você percebe que estão reproduzidas imagens em preto. Por que será que elas são assim? Sabendo que essas imagens não são desenhos, né? Não foram feitos um a um, você consegue imaginar como é que elas foram feitas? Mais ainda, você tem carimbo no seu estojo, aqueles carimbos decorativos ou escolares, ou o carimbo que a professora coloca na sua atividade, com uma carinha feliz quando você faz uma atividade bacana? Você tem ideia de como esses carimbos são feitos? Esses são princípios da arte que a gente vai conhecer agora, chamada gravura. Por isso é que o nosso capítulo se chama Marcando a Arte, porque a arte fica gravada ou marcada na superfície em que o gravurista trabalha. Vamos lá? Primeiro a gente tem que entender o que é gravura. Eu acho que a palavra não é estranha para vocês. Gravura vem da palavra gravar.
e é uma técnica com a qual são feitas marcas numa superfície, que pode ser um papel, um tecido, utilizando uma matriz com tinta. De maneira simples, matriz é o que dá origem a uma outra coisa. Por exemplo, quando passamos tinta sobre uma matriz, nós podemos carimbar essa imagem dessa matriz em outra superfície. Vamos pensar no carimbo que a tua professora usa ou que alguns de vocês têm. Você tem o carimbo pronto, você pressiona numa almofadinha com tinta e pressiona no papel ou na superfície que você quiser. Ali vai ficar a marca. O carimbo é a matriz. Só que o trabalho final ficou ou no papel, ou na parede, ou em qualquer superfície em que você pressionou a matriz. No caso desse tipo de gravura que a gente está vendo aqui, o carimbo é feito de madeira. E a gente já vai ver qual é o nome dessa técnica. Na verdade, nós podemos carimbar essa imagem várias vezes, desde que a gente coloque tinta sobre a matriz, como você vê na imagem aí, que o artista está fazendo com um rolo, e claro, a matriz tem que estar de boa qualidade para você continuar a produzir essas impressões, esses carimbos, carimbar as superfícies. Nós podemos chamar de gravura todo modo de criar esse tipo de arte, quando os carimbos são produzidos por ela. Então, assim, a gravura pode ser corretamente chamada de arte de carimbar. Você grava numa superfície, passa tinta e carimba na superfície que você quiser. Bom, vamos lá, vamos pensar num jeito de produzir um carimbo. Bem simplesinho. Se você passar tinta na sua mão, como a menina da ilustração aqui, da foto, e pressionar numa superfície, num papel, você vai conseguir um carimbo da sua mão, certo? Se você tiver como fazer isso aí em casa, sem sujar a parede, sem passar a mão na camiseta, sem enlouquecer a mãe, a avó ou quem está cuidando de você nesses dias, por favor, porque senão depois a orelha do professor arde. Você pode passar tinta de várias cores, pode ser guache, que não mancha. Você passa guache de várias cores na sua mão, como a menina da foto fez, e pressiona numa folha de papel. Se você fizer isso, manda a foto para o professor. Você vai ter um carimbo da sua mão. Beleza? Prosseguindo. Vejam só. As gravuras foram criadas há muito tempo. Alguns dizem que foi na China, lá no século I. Outros dizem que foi no Oriente Médio, séculos depois disso. Foi lá que começaram, segundo alguns, a aparecer as estampas e desenhos que eram feitas em roupas e tecidos, utilizando a técnica da gravura. De qualquer maneira, a técnica de gravar imagens e reproduzi-las por meio de uma matriz tornou possível que os livros fossem ilustrados, que as imagens e figuras que aparecem em panfletos, em folhetinhos, elas se difundissem com mais rapidez. Isso aconteceu, por exemplo, na Europa a partir do século XV. Como você produz uma matriz e pode carimbar quantas vezes você quiser, ou enquanto a matriz existir, você reproduz essa imagem muitas e muitas vezes. E essa imagem fica conhecida por um monte de gente ao mesmo tempo, né? Isso fez com que as pessoas conhecessem mais o universo das imagens. Mais tarde, a gravura passou a ser reconhecida como um tipo de arte, assim como o desenho, a pintura, a escultura, a fotografia. Tá bom? Então, gravura é uma linguagem artística dentro das artes visuais. Os gravadores, ou gravuristas, como são conhecidos, são os artistas que utilizam as técnicas da gravura. Só que eles não precisam trabalhar só sobre a madeira. Eles podem trabalhar sobre vários materiais. Então, hoje, nós vamos conhecer duas formas de produzir matrizes para gravura. A primeira é essa aqui, ó, que ilustra o nosso primeiro slide, xilogravura. O xilogravurista trabalha com madeira. Vocês estão vendo aí na ilustração que tem um desenho e do desenho o artista está utilizando instrumentos chamados goivas para tirar parte da madeira para o desenho ficar em relevo, certo? Ela foi trazida para o Brasil, essa técnica que também é chamada de xilografia, pelos portugueses. A arte consiste em entalhar uma superfície de madeira, tirando as partes que não vão receber tinta e deixando em relevo, ou seja, salientes, as partes que serão cobertas de tinta e que vão servir como carimbo. Se você pegar o carimbo que você tem e olhar assim, ó, ao contrário, você vai ver que tem um desenho em relevo ali, ou saliente. O mesmo princípio é aplicado à madeira.
certo? A xilogravura vem de uma palavra grega chamada xilon, que significa madeira. Já gravura ou grafia vem de uma palavra grega também chamada graphen, que significa escrita, quer dizer, escrita com madeira. Nesse caso, uma imagem produzida com madeira. O Pro vai mandar, acompanhando essa aula, vários videozinhos desse processo. Então, vocês vão conhecer no vídeo o processo da xilogravura, e depois vamos conhecer também, com os vídeos que o professor mandar, outras técnicas mais complexas do que a xilogravura. Essa técnica é bem diferente, a gravura é bem diferente do desenho no papel. No desenho no papel, você pode trabalhar com lápis, fazer marcas e linhas, formando as figuras. Agora, na xilogravura, o desenho é entalhado num pedaço de madeira, usando instrumentos como goiva, buril ou formão. Assim, você faz a matriz na madeira, passa a tinta e carimba no papel ou no tecido ou na superfície que você quiser. Depois desse processo, a tinta é aplicada no desenho, lá na superfície da madeira, né? Na superfície que foi entalhada com a goiva, com o buril, com o formão. E aí, esse desenho que fica em relevo, ele recebe essa camada de tinta e é pressionada no papel, ou pressionado no papel ou no tecido. Isso acontece muito nesses livrinhos aqui, ó. Estão vendo? Primeiro, o xilogravurista lê a história e cria os desenhos de acordo com a história. Entalha na superfície da madeira, passa tinta e carimba nos papéis, formando os livrinhos. Por isso é que a xilogravura é muito comum no Nordeste brasileiro, porque é lá que os livrinhos da literatura de cordel são muito difundidos, são muito populares. A seguir, nós temos aqui uma imagem de uma pessoa aplicando a xilogravura com a técnica de xilogravura com uma goiva. Vocês estão vendo? Olha só. Com uma mão ele segura a madeira e com a outra ela retira a parte da madeira que não vai receber tinta. Agora, tem jeito de fazer gravura também com metal. Com metal? Com metal. Geralmente são placas de um metal chamado cobre, mas outros materiais podem ser utilizados também. Essa técnica tem várias possibilidades. A mais simples dela é chamada de ponta seca. Nessa técnica, você faz um desenho na superfície de metal com um instrumento bem afiado, bem pontudo. E você vai desgastando assim, marcando a superfície da placa de metal. As aberturas são bem fininhas e a tinta entra com o auxílio de um rolo. Depois disso, a placa vai ser limpa, de maneira que a tinta fique só dentro desses buraquinhos que foram feitos com o instrumento pontiagudo e a impressão é feita sobre o papel ou sobre a superfície que o artista desejar. Para que a impressão aconteça da melhor maneira, pode-se utilizar uma prensa. O Pro vai mostrar isso também através de um vídeo. A prensa é uma máquina que coloca bastante peso sobre a folha de papel e sobre a placa de metal, para que o desenho fique gravado corretamente na superfície. Depois é só tirar o papel da prensa e finalizar a gravura. Também tem uma outra técnica dentro da gravura em metal, chamada água forte. A água forte faz com que o artista prepare uma placa de cobre com vários vernizes líquidos, cada um deles aplicados em uma etapa do processo. Depois, os desenhos são feitos do mesmo jeito, com um buril ou um instrumento afiado, e a matriz é levada para a prensa. E ali ela recebe tinta e vai ser pressionada sobre a superfície que o artista desejar. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer para essa semana. Nós estaremos juntos na próxima semana, conhecendo as outras técnicas de gravura que são muito mais populares do que a gente imagina. Ok? Eu aguardo a foto do carimbo da mão, sem sujar nada, tá bom? Muito obrigado, estou com saudade de todo mundo. Se cuidem e logo, logo a gente se vê de novo. Beijo!